Este ano, e pelo segundo ano consecutivo, as festas de São Miguel Arcanjo não terão as suas vestes habituais com que o povo de Vila Franca do Campo costuma honrar o seu padroeiro. As festas em honra de São Miguel Arcanjo são quase tão antigas como a descoberta da ilha e a sua procissão, um dos momentos altos das comemorações, mantém as origens medievais em que as diferentes profissões tomavam parte no cortejo, acompanhando o seu santo patrono. Diz-se até que em tempos bem antigos eram multados os que não acompanhavam o seu protetor. Este ano, por causa da pandemia, a procissão não se realizará, mas este vídeo propõe-se levar a todos um pouco do muito que esta procissão representa para todos os vilafranquenses. E não só. A procissão é única no seu género, sendo conhecida como Procissão do Trabalho. Realiza-se anualmente a 8 de maio, data em que era invocada a aparição do Arcanjo Miguel, ou no domingo mais próximo, sendo que, neste ano de 2021, seria no dia 2 de maio. O arcanjo sai à rua empunhando espada e escudo com a insígnia Quis ut Deus, quem como Deus. A origem hebraica do nome Miguel, Miquel, significa mi, ou seja, quem, que significa como, e El é ele Deus. Nas noites de sexta-feira até segunda-feira, os santos costumam ficar em exibição na casa dos mordomos, que ornamentam os seus quartos ou salas com motivos alusivos à profissão de cada santo patrono. A Casa do Arcanjo é a Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, em Vila Franca do Campo. É da nossa matriz que sai o grande cortejo processional, a Procissão do Trabalho. Templo dedicado a São Miguel Arcanjo, um dos mais antigos da ilha e dos Açores. A mesma já vem referenciada a 12 de outubro de 1460 no testamento do infante Dom Henrique. No entretanto, ficou-se torrada com o terremoto de 1522. A atual igreja, na sua atual localização, começou a ser construída em 1534. Anteriormente, localizava-se onde hoje é o convento de Santo André. Manteve o seu estilo arquitetónico das igrejas quatrocentistas, à semelhança da primitiva Igreja Matriz. Em 1589, o cardeal-rei autorizava o lajeamento da igreja e do adro e, em 1585, a Ordem de Cristo autorizava o douramento da Capela-Mor. Em 1747, o bispo Dom Frei Valério do Sacramento mandou que o templo fosse aumentado em altura e que a torre, toda em basalto negro, fosse igualmente reparada. Na torre encontra-se o sino mais antigo da ilha, que foi oferecido pelo rei Dom João III em 1554. Diz uma tradição popular que a data
lá inscrita, ou seja, 1624, indica o ano da construção da nova torre sobre a anterior quinhentista e que a moça que lá se vê foi provocada por uma bala de canhão atirada para testar a resistência da torre. A Capela-Mor tem as paredes revestidas com painéis de azulejos dedicados ao Arcanjo São Miguel, pintados e feitos em Lisboa por Bem-vindo Ceia em 1911. Na parede do lado direito pode ver-se uma das obras-primas da pintura antiga nos Açores e uma excelente peça do maneirismo em Portugal, que é o painel quinhentista pintado por Diogo de Contreiras, Lamentação sobre Cristo Morto. Uma pintura sobre madeira de carvalho da segunda metade do século XVI que incorporou na sua origem o retábulo da Capela-Mor e que, na opinião do especialista Vítor Serrão, professor catedrático da Universidade de Lisboa, poderá tratar-se de uma encomenda do capitão donatário Dom Manuel da Câmara, a quem coube custear a reconstrução da igreja após a sua destruição em 1522. O painel, depois de criteriosos trabalhos de conservação e restauro, voltou a ser exposto na matriz de Vila Franca do Campo em abril de 2014. Restaurado também, mas em 2005, foi o órgão de tubos no coro alto, datado do ano de 1900. Na Ré de um veleiro sai a primeira imagem do cortejo processional de São Miguel Arcanjo, São Pedro Gonçalves, protetor dos homens do mar. São Pedro Gonçalves Telmo toma parte na procissão como protetor dos pescadores. Há duas imagens do mesmo santo em Vila Franca do Campo, uma que se encontra todo o ano na Ermida de Santa Catarina, de onde sai em procissão na sua festa anual no primeiro domingo após a Páscoa, e uma de menor dimensão que sai na procissão de São Miguel na Ré de um veleiro. Esta última fica em casa da família que a acolhe durante o ano. São Pedro Gonçalves Telmo foi um dominicano espanhol que nasceu em Espanha em 1190 e faleceu em 1246. É o santo padroeiro dos homens do mar e dos barqueiros, tendo cedo desfrutado de grande devoção popular. A tradição popular atribui-lhe diversos milagres, em particular os relacionados com a vida dos pescadores e marinheiros da Galiza, a quem teria dedicado muito do seu trabalho de pregador. Entre estes, afirma-se que, estando a pregar em Baiona, ocorreu uma tempestade e perturbou-lhe a pregação. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo, conforme os Evangelhos, Pedro Gonçalves ordenou ao vento e aos outros elementos que cessassem, fazendo-se a bonança. O Papa Bento XIV confirmou o seu culto em 1714. É o santo padroeiro ainda da cidade de Tui e da diocese de Tui-Vigo, onde se celebra a sua festa na segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Na Ermida de Santa Catarina, em Vila Franca do Campo, existe um relicário que contém no seu interior uma parcela de osso de São Telmo de Tui, nome original do santo, que foi oferecido pelo bispo de Vigo, em Espanha, a 22 de maio de 1995, a quando da sua passagem nos Açores, pelas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Todos os anos, no primeiro domingo seguinte à Páscoa, os pescadores de Vila Franca do Campo ornamentam os seus barcos, deixando-os em exibição na Avenida Vasco da Silveira. A mesma avenida é, no domingo,
ornamentada com tapetes florais com motivos alusivos ao mar para a passagem da procissão. Destaca-se a procissão, no domingo, com a saída da ermida de Santa Catarina, onde a imagem está durante todo o ano, encaminhando-se para a Igreja Matriz, onde se realiza a missa solene da festa, seguindo-se depois a procissão pelas ruas da vila, regressando à ermida de Santa Catarina. Incorpora-se também no cortejo religioso uma coroação com a coroa do Divino Espírito Santo dos Pescadores. A festa é da responsabilidade da Irmandade de São Pedro Gonçalves e é popularmente conhecida por Irró, analogia à palavra urra, grito dos pescadores quando se esforçavam a varar os barcos em terra sem os meios mecânicos de hoje. A salientar também a participação do agrupamento dos escoteiros marítimos de Vila Franca do Campo que, na altura da festa, fazem as suas promessas. São Pedro Gonçalves foi beatificado em 1254 e canonizado em 1741. A sua festa litúrgica é a 14 de abril. Segue-se Santo Antão, protetor dos lavradores. É um dos santos mais universais da Igreja Católica, conhecido por vários nomes como Santo Antão do Deserto, Santo Antão do Egito, Santo Antão o Grande, Santo Antão o Ermita, Santo Antão o Anacoreta ou ainda o pai de todos os monges. Foi um santo cristão do Egito, um líder de destaque entre os padres do deserto. É venerada em muitas igrejas e no calendário da Igreja Católica a sua festa é 17 de janeiro. A sua vida foi relatada por Santo Anastásio de Alexandria, na Vita Antoni, em cerca do ano 360. Segundo este, Antão teria nascido em 251 na Tibaída, no Alto Egito, e falecido no ano de 356, portanto com uns maravilhosos 105 anos de idade. Cristão fervoroso, com cerca de 20 anos, tomou o Evangelho à letra e distribuiu todos os seus bens pelos pobres, partindo de seguida para viver no deserto. Aí, segundo o relato de Atanásio, e tal como sucedera a Jesus, foi tentado pelo diabo, mas por muito mais que os 40 dias que durou a Jesus. Não hesitando os demónios em atacá-lo, porém, então resistiu às tentações e não se deixou seduzir pelas tentadoras visões que se multiplicavam à sua volta. O seu nome começou a ganhar fama por ser exímio na arte de pastorar e começou a ser venerado por inúmeros visitantes, sendo visitado no deserto por inúmeros peregrinos. Santo António, protetor dos oleiros, é o terceiro santo na sequência processional de São Miguel Arcanjo. Os oleiros de Vila Franca do Campo escolheram Santo António de Lisboa como seu protetor. A sua associação como protetor dos oleiros deve-se, reza a história, a 2 milagres realizados pelo mesmo. Ainda em criança, diz-se ter amarrado várias talhas com uma corrente pelos braços das mesmas, tendo-as arrastado pelas ruas, sem elas nunca se terem rachado, apesar da sua fragilidade, o que espantou os transeuntes. Outro milagre refere que, estando uma moça a encher uma talha de barro com água, numa fonte e no meio de uma brincadeira do próprio santo, a talha terá caído no chão e partido em vários cacos. Com a sua própria saliva, terá colado os cacos, ficando a talha como nova. Santo António de Lisboa,
também conhecido como Santo António de Pádua, de sobrenome incerto mas batizado como Fernando, foi um doutor da Igreja que viveu na viragem dos séculos XII e XIII. Primeiramente foi frade Agostinho no convento de São Vicente de Fora, em Lisboa, indo posteriormente para o convento de Santa Cruz, em Coimbra, onde aprofundou os seus estudos religiosos através da leitura da Bíblia e da literatura patrística, científica e clássica. Tornou-se franciscano em 1220 e viajou muito, vivendo inicialmente em Portugal, depois na Itália e na França. No ano de 1221, fez parte do capítulo geral da Ordem de Assis, a convite do próprio Francisco, o fundador, que o convidou também a pregar contra albigenses em França. Foi transferido depois para Bolonha e de seguida para Pádua, onde morreu aos 36 ou 40 anos. A sua fama de santidade levou-o a ser canonizado pela Igreja Católica pouco depois de falecer, distinguindo-se como teólogo, místico, asceta e, sobretudo, como notável orador e grande taumaturgo. António é também tido como um dos intelectuais mais notáveis de Portugal do período pré-universitário. Tinha uma grande cultura, documentada pela coletânea de sermões escritos que deixou, onde fica evidente que estava familiarizado tanto com a literatura religiosa como com diversos aspectos das ciências profanas, referenciando-se em autoridades clássicas como Plínio, o Velho, Cícero, Séneca, Boécio, Galeno e Aristóteles, entre muitas outras. O seu grande saber tornou-o uma das mais respeitadas figuras da Igreja Católica do seu tempo. Lecionou em universidades italianas e francesas e foi o primeiro doutor da Igreja franciscano. São Boaventura disse que ele possuía a ciência dos anjos. Hoje é visto como um dos grandes santos do catolicismo, recebendo larga veneração e sendo o centro do rico folclore. Beatificado e canonizado em 1232, a sua festa litúrgica realiza-se a 13 de junho. No cortejo processional da festa de São Miguel Arcanjo, São Nuno de Santa Maria, protetor das profissões liberais e estudantes, segue-se a Santo António. Nuno Álvares Pereira nasceu em 1360 no Castelo do Bom Jardim. Na juventude, integrou o séquito de Dom Fernando, sendo armado cavaleiro. Casa com Dona Leonor de Alvim, de quem teve uma filha por obediência a seu pai. Estando ameaçada a independência nacional, após a morte do rei, Nuno abraça a causa de Mestre de Avis e é nomeado pelo povo regedor e defensor do reino. Luta contra Castela, encabeça exércitos e é nomeado condestável e vence sucessivas batalhas até à consolidação da nova dinastia. Profundamente religioso e devoto de Nossa Senhora, leva uma vida de profunda oração, mesmo no campo de batalha, sendo audaz na contenção dos excessos usuais à época nos períodos pós-batalha. Ganha, assim, fama de santidade, fazendo que mesmo os inimigos o admirassem e procurassem conhecê-lo nos períodos de tréguas. Em 1415, participou ainda na tomada de Ceuta. Triunfador no campo de batalha e na construção política de uma nova dinastia que assegurava a independência de Portugal,
acumula riquezas imensas, tornando-se na pessoa mais rica do reino. Após enviuvar, dedica-se à construção do Convento do Carmo, em Lisboa, onde, em 1422, recolhe como frade, após partilhar todos os seus bens, tomando o nome de Nuno de Santa Maria e entregando-se fervorosamente à oração e à caridade. Foi visto muitas vezes pela cidade a pedir esmola e a acudir os mais necessitados, seja na doença, seja na subsistência. Morre em 1431, na sua pobre cela, rodeado pelo rei e pelos príncipes. Foi beatificado a 23 de janeiro de 1918 e canonizado a 26 de abril de 2009. A sua festa litúrgica realiza-se a 6 de novembro. No cortejo processional de São Miguel Arcanjo, a seguir a São Nuno de Santa Maria, vem Santa Catarina de Alexandria, patrona dos barbeiros. Catarina de Alexandria, também conhecida como a Grande Mártir Santa Catarina, é uma santa e mártir cristã que alega-se ter sido uma notável intelectual no início do século IV. Passados 1100 anos, Joana d'Arc disse que Santa Catarina apareceu-lhe várias vezes. A Igreja Ortodoxa venera-a como uma grande mártir e na Igreja Católica ela é tradicionalmente referenciada como um dos 14 santos auxiliares. Catarina nasceu na cidade egípcia de Alexandria e cresceu como uma pagã, mas a sua adolescência converteu-lhe ao cristianismo. Diz-se que ela visitou seu contemporâneo, o imperador romano Maximiano, e tentou convencê-lo do erro moral na perseguição dos cristãos, e conseguiu converter a imperatriz, a esposa de Maximiano, e muitos pagãos que o imperador enviou para disputar com Catarina. Numa visão, Catarina foi transportada para o céu, encontrou-se com o menino Jesus e a Virgem Maria e, em êxtase, casou-se misticamente com Cristo, convertendo-se aí ao cristianismo. Tinha na altura 18 anos de idade. Foi levada à presença do imperador Maxímino Daia, que perseguia violentamente os cristãos, censurando-o por sua crueldade. Apontou a limitação do imperador por ser pagão e afirmou que o seu Deus era o único realmente vivo e que o seu rei era Jesus Cristo. O imperador mandou prendê-la no cárcere até que viessem os 50 maiores sábios do mundo e a humilhassem por causa da sua argumentação aparentemente simples. Quando chegaram, os sábios riram-se do imperador por tê-los convocado para contra-argumentar com uma simples rapariga. Porém, o imperador advertiu-os que, se conseguissem convencê-la, ele os presentearia com os melhores bens do mundo, mas, se não o conseguissem, ele os condenaria à morte. Catarina foi tão plenamente sábia nos seus argumentos que, mesmo perante esta ameaça, os sábios não conseguiram convertê-la aos ídolos. Pelo contrário, vencidos pela eloquência de Catarina, converteram-se ao cristianismo. Frustrado, o imperador mandou prender e torturar Catarina na masmorra. Visitada na prisão pela esposa do imperador e pelo chefe da guarda, Catarina os converteu, fazendo o mesmo com inúmeros soldados.
Mais enfurecido ainda, o imperador mandou assassinar os sábios e a sua esposa, lançando os guardas aos leões do Coliseu, e condenou a santa à morte lenta na roda. A roda era um instrumento de tortura que mutilava e causava sofrimento enorme. Mas, quando foram amarrar Catarina na roda, ela fez o sinal da cruz e a roda quebrou. Ao determinar sua execução, apareceu-lhe o anjo Miguel para confortá-la, e Catarina rezou suplicando que, em nome do seu martírio, Deus ouvisse as orações de todos aqueles a que ele recorressem e que tudo obtivessem por sua intercessão. Por fim, Catarina de Alexandria morreu decapitada, mas ao invés de sangue, saiu leite. Por isso, as mães que amamentam recorrem também à sua intercessão. O corpo de Catarina desapareceu milagrosamente, sendo transportado por anjos para o topo de Jabal Catarina, o pico mais alto da península do Sinai. 3 séculos mais tarde, o seu corpo, incorrupto, foi encontrado por monges e levado para o Mosteiro da Transfiguração, onde algumas das suas relíquias e o seu nome ficaram até hoje. Foi a vinda voz de Santa Catarina que Joana d'Arc encontrou a espada que usaria em sua missão e que mudaria a história da França. Junto de Santa Margarida e do Arcanjo São Miguel, era uma das vozes que falavam com ela e a instruíram na sua missão de salvar a França. Santa Catarina é considerada a padroeira dos estudantes, filósofos e professores, e também invocada pelos que trabalham com rodas e contra acidentes de trabalho. A sua festa litúrgica é a 25 de novembro. São José, patrono dos carpinteiros, o santo do silêncio. São José é o esposo de Nossa Senhora e pai adotivo de Jesus, o patriarca da Igreja Católica. A Bíblia não fala muito dele. No entanto, o amor cristão faz de cada palavra do Evangelho de São Mateus um ensinamento novo para a vida. Eis alguns factos que sempre recordamos. A ordem dada a São José de receber Maria como esposa é o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo. Ele é o patriarca, o grande pai. A fuga para o Egito e a volta lembram a história de todo o povo de Israel, o Êxodo. Portanto, São José é o amigo do povo, dos pobres, dos pequeninos, dos perseguidos e dos sofredores. Da Bíblia, recebeu o título maior que ela costuma dar a alguém: justo. São José era um homem justo. Tanto a Idade Média quanto os tempos modernos lembraram muito São José como modelo para o lar e também para o operário. A simplicidade e a fidelidade fizeram de São José o protetor escolhido para Maria e para o próprio Jesus, bem como para todos nós. Basta traçar um paralelo entre a vida cheia de sacrifícios de São José, que trabalhou a vida toda para ver Cristo dar a vida pela humanidade, e a luta dos trabalhadores do mundo todo, lutando para obter o respeito dos seus direitos mínimos, para entender os motivos que levaram o Papa Pio XII a instituir a festa de São José o Operário em 1955, na mesma data em que se comemora o Dia do Trabalhador. Afinal de contas, esta é uma forma da Igreja comemorar aquele fatídico dia 1º de maio, em Chicago, em que operários de uma fábrica se revoltaram com a situação desumana em que eram submetidos e com o desrespeito que os patrões demonstravam em relação a qualquer direito humano. Eram 340 os que estavam em greve e a polícia, sempre a serviço dos patrões, massacrou-os sem piedade.
mais de 50 ficaram gravemente feridos e 6 deles foram assassinados no confronto desigual. Foi em homenagem a eles que se consagrou este dia. São José é o modelo ideal do operário. Sustentou a sua família durante toda a vida, com o trabalho artesanal. Cumpriu sempre os seus deveres para com a comunidade. Ensinou o filho a profissão de carpinteiro e, desta maneira, suada e laboriosa, permitiu que as profecias se cumprissem e que o seu povo fosse salvo, assim como toda a humanidade. Proclamando São José como protetor dos trabalhadores, a Igreja demonstra estar ao lado deles, dando-lhes como patrono o mais exemplar dos homens, aquele que aceitou ser pai adotivo do Deus feito homem, mesmo pressentindo o que poderia acontecer à sua família. Em sua vida, São José lutou pelos direitos da vida humana e agora coloca-se ombro a ombro na luta pelos direitos humanos dos trabalhadores do mundo, por meio dos membros da Igreja, que aumentam as fileiras dos que defendem os operários e o seu direito a uma vida digna. A sua festa litúrgica é a 19 de março. Segue-se São Crispim, patrono dos sapateiros. São Crispim e São Crispiniano eram irmãos. Padeceram o martírio no século III em Soissons, França. Diz a lenda que, embora de descendência nobre, ganhavam o pão como humildes operários. Durante o dia eram missionários e trabalhavam de noite na sua pobre oficina de sapateiros. Deles, afirma o martirólogo romano, em Soissons, nas Gálias, os santos mártires Crispim e Crispiniano, nobres romanos, durante a perseguição de Diocleciano, sob o governador Retiovaro, foram degolados depois de horríveis tormentos, obtendo assim a coroa do martírio. Os corpos foram em seguida transportados para Roma e aí receberam uma sepultura honrosa na igreja de São Lourenço em Penisperna. São considerados os padroeiros dos sapateiros. No século VI foi construída em Soissons uma belíssima igreja em honra destes dois gloriosos mártires, cujas relíquias nela se acham depositadas. Como Lisboa foi tomada aos mouros em 25 de outubro de 1147, esta é a data litúrgica da festa dos dois santos. Os mártires foram considerados os primeiros padroeiros da cidade reconquistada. São João, protetor dos pedreiros. São João Batista era filho de Zacarias e de Santa Isabel. Chamava-se Batista pelo fato de pregar um batismo de penitência. João, cujo nome significa Deus é propício, veio à luz em idade muito avançada de seus pais. Parente de Jesus, foi o precursor do Messias. É João Batista que aponta Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque já existia antes de mim. De si mesmo deu este testemunho: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. São Lucas, no primeiro capítulo do seu Evangelho, narra a concepção do nascimento e a pregação de João Batista, marcando assim o advento do reino de Deus no meio dos homens. A Igreja celebra-o desde os primeiros séculos do cristianismo. É o único santo cujo nascimento e martírio são evocados em duas solenidades pelo povo cristão. O seu nascimento é celebrado pelo povo com grande júbilo, cantos
e danças folclóricas, fogueiras que fazem da sua festa uma das mais populares e queridas da nossa gente. Inclusivamente, o dia 24 de junho é o feriado municipal de Vila Franca do Campo, havendo, na freguesia de Ribeira Seca, na nossa paróquia, uma ermida que lhe é invocada. As suas datas litúrgicas são 24 de junho, Nascimento, e 29 de agosto, Martírio. Senhora da Paz, protetora dos militares. Na sequência do cortejo processional, segue-se Nossa Senhora da Paz, protetora dos militares. A nenhum vilafranquense, mesmo aos menos crentes, é indiferente a imagem da Nossa Senhora da Paz. Todos os anos, por altura da festa de São Miguel, desce à vila para tomar parte na procissão do Arcanjo como protetora dos militares. Apesar de por estes dias serem em número muito menor por o serviço militar já não ser obrigatório. Perdida no tempo, mas com origem ainda anterior ao terremoto de 1522, é a lenda de Nossa Senhora da Paz em Vila Franca do Campo. Esta é a história que foi passada durante gerações e o que mais importa é que o Santuário de Nossa Senhora da Paz tornou-se a menina dos olhos dos vilafranquenses e local de peregrinação. Reza a história que uns pastores que guardavam os seus animais no monte, onde hoje está a ermida, ao recolherem-se numa gruta para se abrigarem da chuva, encontraram uma imagem da Virgem com o menino ao colo. Imagem esta que hoje se encontra no nicho ao lado da ermida. A imagem foi levada pelos pastores para a Igreja Matriz, mas no dia seguinte, sem ninguém perceber como, ela voltou a aparecer na gruta, repetindo-se este fenómeno vários dias. Tal situação foi entendida como um sinal de que a Virgem queria ficar lá no alto do monte. Assim, construiu-se então a ermida que resistiu inclusivamente ao terremoto de 1522. Os materiais de construção começaram a ser transportados para um local mais abaixo da gruta, local mais abrigado dos ventos fortes, iniciando-se então os trabalhos. No dia seguinte, entretanto, quando os trabalhadores chegaram para iniciar o dia de trabalho, encontraram o local revirado e as pedras colocadas no local onde a imagem fora encontrada pela primeira vez. A atual escadaria foi construída na década de 60 do século passado, com a intervenção de muitos populares, muitos que até trabalharam de forma gratuita. Diz-se que na altura uma nascente seca deu água apenas enquanto decorreram as obras. O enorme cruzeiro erigido em 1985, a quando das comemorações do bimilenário do nascimento da Virgem Maria. Existe também um edifício anexo mais recente, onde se realizam as cerimónias anuais da festa no segundo domingo de novembro. Durante a Guerra do Ultramar, eram constantes as peregrinações ao santuário. Nossa Senhora do Egito, protetora dos arrieiros e albardeiros. A imagem de Nossa Senhora do Egito toma parte na procissão como protetora dos arrieiros e albardeiros que preparavam as selas e as albardas para as montadas a cavalo.
Os arrieiros eram os condutores de animais ou de carga, cuja função era o transporte de mercadorias de quem os contratava para o efeito. Pela natureza da atividade, os albardeiros também se associavam à proteção de Nossa Senhora do Egito. Ao pescoço do burrinho da imagem é costume pendurar uma maçaroca de milho, uma pera e um figo, porque, segundo a história, eram estes frutos e cereal que serviam de alimentação ao referido animal. Nossa Senhora do Egito é uma representação da fuga para o Egito por parte da Sagrada Família, depois de, em sonho, São José ter sido avisado de que Herodes queria matar todos os filhos varões. O massacre dos inocentes é um episódio de infanticídio pelo rei da Judeia, Herodes o Grande, que aparece no Evangelho de Mateus. O autor, tradicionalmente Mateus, reporta que Herodes teria ordenado a execução de todos os meninos da vila de Belém, para assim evitar perder o trono para o recém-nascido rei dos judeus, cujo nascimento fora revelado para ele pelos reis magos, os 3 reis magos. O incidente, como outros descritos em Mateus, é descrito como a realização de uma passagem do Antigo Testamento entendida como uma profecia de Jeremias. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamento. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Os meninos, conhecidos na Igreja como santos inocentes, já foram chamados de os primeiros mártires cristãos. Relatos tradicionais falam em mais de 10.000 mortos, mas estimativas mais conservadoras estimam algo em torno de umas poucas dúzias. São Vicente de Paulo, protetor dos pobres, desfavorecidos, congregações vicentinas e juventude. O grupo de jovens vicentinos de Vila Franca do Campo foi criado na década de 90 e fez-se representar na procissão com a imagem de São Vicente de Paulo.
A partir de 2015, o grupo Arcanjos Jovens ficou com essa responsabilidade pela extinção do antigo grupo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se não foi o lema da vida deste santo, viveu como se fosse. O santo de hoje, São Vicente de Paulo, nasceu na Aquitânia, França, em 1581. No seu tempo, a França era uma potência, porém convivia com umas crianças abandonadas, prostitutas, pobreza e ruínas causadas pelas revoluções e guerras. Grande sacerdote, gerado numa família nobre e religiosa, ele não ficou de braços cruzados, mas se deixou mover pelo espírito de amor. Como padre, trabalhou numa paróquia onde conviveu com as misérias materiais e morais. Esta experiência lhe abriu para as obras da fé. Numa viagem foi preso e, com grande humildade, viveu na escravidão até converter o seu patrão e conseguiu depois de 2 anos a sua liberdade. A partir disso, São Vicente de Paulo iniciou a reforma do clero, obras assistenciais, luta contra o jansenismo, que esfriava a fé do povo e estragava com o seu rigorismo irracional. Fundou também a Congregação da Missão, Lazaristas, e, unido a Santa Luísa de Marillac, edificou as Filhas da Caridade, Irmãs Vicentinas. Sabia muito bem tirar dos ricos para dar aos pobres, sem usar a força dos braços, mas a força do coração. Morreu quase octogenário. Menino Jesus, protetor dos escuteiros. O agrupamento 436 do Corpo Nacional de Escutas de Vila Franca do Campo, fundado a 1 de julho de 1976, tem como seu protetor o Menino Jesus. Uma pequena imagem que está colocada num nicho da capela batismal da Igreja Matriz. Noutros tempos, tomava parte na procissão como protetor dos alfaiates. Para além da participação de religiosas e de sacerdotes, também incorporam a procissão de São Miguel o Arcanjo representantes das entidades regionais e locais, bem como das coletividades desportivas e recreativas de Vila Franca do Campo. Presença sempre assídua é também a dos grupos de escuteiros desta vila. A procissão encerra com a participação dos bombeiros voluntários de Vila Franca do Campo.
Este vídeo teve realização e locução de Luís Matos. Ajuda à produção de Hélio Ponte. Este vídeo só foi possível com a recolha de imagens de vários autores. Agradeço a todos eles e garanto que o uso das mesmas não tem qualquer fim lucrativo, mas somente levar a todos, neste contexto de pandemia, um pouco do que são as grandes festas de São Miguel Arcanjo. A todos os que contribuíram direta e indiretamente para a realização deste vídeo, o meu muito obrigado.